Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o caso, bem-vindos a mais uma aula aqui na internet sobre C# e orientação a objeto, o basicão. Eu sou o Kerplunk, para quem não me conhece, muito prazer. Nessa aula de hoje também vai ser muito rapidinha, como na aula passada, que vai ser a criação das tabelas para as nossas duas classes que nós temos na nossa aplicaçãozinha de teste. Por isso, para quem não tem uma intimidade muito com tabela, isso aqui vai ser útil. Para quem já conhece, até nem tanto, mas é bom dar uma acompanhada que dá para fazer isso diretamente pelo Visual Studio, como a gente vai fazer agora, ok? Então, sem mais delongas, vamos abrir a nossa aplicaçãozinha console. Na aula passada a gente tinha feito as validações do código, né? A gente criou a nossa própria exception aqui dentro da pastinha exceções aqui, que exceções cliente, dentro do código exceções cliente, ela é serializável e tudo mais. Nós vamos entender para que serve isso aqui mais adiante. E hoje nós vamos simplesmente criar as nossas duas tabelas aqui, uma delas para guardar os valores de cliente e outra para guardar os valores de contato, porque na próxima sim a gente vai começar já definitivamente com as persistências de dados. Então, vamos direto lá. Vamos ver o nosso SQL Server Object Explorer, que nome bonito, né? É só um jeitinho da gente ver o nosso SQL Server. Eu tenho aqui já uma conexão prontinha do nosso SQL Server aqui pra gente, mas eu vou criar uma nova, né? Eu vou desconectar essa aqui e vou criar uma nova conexão pra gente ver como é que isso funciona. A SQL Express aqui, ó, é o nome do serviço. O server name é o nome do serviço. Aliás, a string de conexão é o nome da máquina e o nome do serviço. Quando eu coloco assim, ponto barra invertida SQL Express, o ponto aqui já vai representar a máquina local, que o meu banco está na minha máquina local mesmo, então só ponto barra SQL Express já vai ser suficiente para fazer a conexão. E conecto e já estou no meu SQL Server. Eu tenho aqui um banquinho de dados que eu uso para um projeto que eu estou fazendo aí, que vai ser bem bacana para o futuro. E agora nós vamos criar um banquinho de dados específico para o nosso projetinho aqui. Nós vamos chamar ele de loja, porque a gente vai futuramente fazer algo parecido com uma loja, e vamos colocar umas tabelinhas dentro dele. A primeira tabela é a tabela de cliente. Vamos esperar ele ler aqui, para a gente usar o assistente, né? Eu quero o nome dessa tabela não de table, mas sim de cliente. O nosso primeiro campo, que é o nosso campo-chave primária, que é o código do cliente. O nosso segundo campo é o nome do cliente, que é um varchar, ou seja, um tipo de dados caractere. Eu vou colocar ele com o tamanho máximo, para não ter problema de esse nome é muito comprido. O nosso próximo campo era o tipo de cliente, que é um tipo inteiro lá na nossa classe. E o próximo é a data cadastro do cliente, que é um tipo, obviamente, date time. Ok? Está então criada a estrutura básica da nossa tabelinha. Ele já faz o script prontinho aqui pra gente. Nós vamos aprender isso aqui mais adiante, o que fazer com isso. Isso aqui tem serventia, não é simplesmente para usar do nada, né? Mas por enquanto a gente vai estar usando assim mesmo, que é para andar mais rápido o nosso projetinho, ok? E eu vou colocar essa tabela no banco de dados, preparando o script, rodando o script, e pode dar o rodar nele. E a minha tabelinha de clientes está criada. Vamos fazer a mesma coisa para uma tabelinha de contatos. ADD nova tabela. Eu vou colocar aqui o código do contato, que é um inteiro, que também é a chave primária. Eu vou colocar aqui os dados do contato e vou colocar também qual é que era o outro campo que nós tínhamos lá, era o tipo, né, dos tipos de dados. Todos esses aqui são varchar. Eu vou colocar com tamanho máximo, todos eles. Varchar max, ok. Eu quero que essa tabela se chame contato. E tem um detalhe importantíssimo que a gente tem que colocar aqui, que é o cliente. Por que eu estou colocando o cliente aqui nessa tabelinha? Porque eu quero que cada contato seja diretamente amarrado com o cliente, ok? Nós vamos criar essa chave estrangeira mais adiante, agora nesse momento não, mas vamos criar as nossas duas tabelinhas desse jeito. O nosso campo de cliente é um tipo inteiro, a nossa tabela está
criada, aliás, está com o script dela pronto, certo? O script dele está aqui, depois a gente vai ter que aprender o que fazer com isso aqui. E vamos subir essa tabela para o nosso banco de dados. Ele está dizendo que está tudo ok e que eu posso simplesmente subir esta tabela. Certinho, as duas tabelas estão criadas e está preparado as nossas duas tabelas para a próxima aula, que vai ser a integração com o banco de dados das nossas classes, por assim dizer, né? O nosso CRUD básico para as nossas duas classes. Elas vão gravar nessas tabelinhas. Detalhe interessante, observem que essas tabelas, elas têm a mesma estrutura da minha classe. Elas têm os mesmos dados, os mesmos campos que eu tenho aqui na classe, os campos que eu tenho lá na tabela, com exceção da tabela de contato, onde eu tenho uma a mais ali dizendo que é a ligação com o cliente. Nós vamos aprender a fazer uma chave estrangeira disso aqui, que é interessante a gente fazer. Por enquanto nós não vamos trabalhar com isso, nós vamos fazer propositalmente que nós tenhamos registros órfãos ali, para saber o que acontece com eles assim, em determinadas situações. Ok? Então, pessoal, estão criadas as nossas tabelas. Para a próxima aula, já se preparem, nós vamos fazer integração direto com o banco de dados aí. Ok? O que eu tinha para essa aula aqui, que era rapidinho, era isso. Então, fui!